Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindas a mais uma live Terapia pela Palavra. Vamos falar hoje sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Deixa eu já preparar aqui enquanto vocês vão chegando. Bom dia, Samantha! Samantha enviou uma solicitação para participar ao vivo, é isso mesmo, Samantha? Ou foi por engano aí? Bom dia! Venham chegando! Hoje nós vamos falar do equilíbrio entre o dar e o receber. Foi engano. Ah, então tá bom. Calma lá, minha gente, que em setembro chega a nossa comunidade, aí vocês vão poder participar, vocês vão poder falar, trocar, porque esse tempo nosso aqui de manhã é muito curto, né? Rapidinho, é o tempinho que eu consegui encaixar aqui antes dos atendimentos. Bom dia, Aline, bem-vinda! Mas quando a nossa comunidade entrar, gente, a gente vai ter os nossos encontros ao vivo. E aí a gente vai fazer os encontros e nesses encontros, na verdade, o intuito deles é que vocês tragam seus conteúdos, tragam as suas questões e que a gente troque nesses momentos, uma aprendendo com a experiência da outra e eu trazendo para vocês as informações a partir do que vocês me trouxerem. Olha, vai ser muito rico, gente. Bem-vinda, Josi! Bem-vindas, meninas, bom dia para vocês. Vamos iniciar que o nosso tempo aqui de manhã é curto, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. O que acontece? Nós mulheres, principalmente, temos o ímpeto de nos doar, de dar muito, de entregar muito. Por quê? Desde que a gente nasce, já nos ensinam que mulher cuida, mulher zela, mulher nina a bonequinha, brinca de casinha, de fazer comidinha, de limpar a casa com a mamãe. Então a gente tem todo esse estigma já do feminino, né? E que sim, faz parte das nossas atribuições, ainda que tenham mulheres que não são do lar, que são profissionais, são empreendedoras, enfim, nós desempenhamos diversos papéis, não é verdade? Mas o doar-se está em você. O entregar-se está na sua natureza, assim como está na minha. Então é da nossa natureza a gente servir de alguma forma, é da natureza feminina. Só que aí o que acontece muitas vezes? Tem mulheres e pessoas, né, que aqui eu tô falando para mulheres com a gente isso é um pouco mais intenso até, mas tem pessoas que não conseguem receber, que só conseguem dar, só conseguem doar, não conseguem receber em troca, não conseguem ter aquele equilíbrio entre o que fazem para o outro e o que recebem do outro. E aí vem aquela máxima, né? Já que a gente está estudando a palavra de Deus fala, né? Pra gente dar sem esperar nada em troca, é servir realmente. E sim, gente, não é dar para receber, mas é entender que dando se recebe. E que é necessário um equilíbrio entre essas relações. E hoje eu quero falar para você sobre as leis da constelação sistêmica familiar, que são as ordens do amor, que são pertencimento e hierarquia, e hoje a gente vai falar mais profundamente do equilíbrio. Mas o que são essas ordens para vocês entenderem? Primeiro, pertencimento. Então você pertence à sua família, você é parte da sua família, você não precisa fazer nada para isso, você é. Quando Deus te colocou aí nessa família, você já passou a fazer parte dela. E muitas pessoas têm problema com pertencimento, porque de repente a família foi disfuncional, a pessoa não tem aquele aconchego, né? Como que eu falo? Aquele acolhimento mesmo, né? Daquela família, daquele núcleo. Então a pessoa fica desconectada, como se não pertencesse. Mas sim, você pertence. Você nasceu aí, você é desta família, você é dos seus pais são seus, ainda que não sejam os melhores ou aqueles que você entende que deveriam ser, mas é assim que é.
Então, depois do pertencimento vem a hierarquia, já falando de pais. Então, pais vieram primeiro, nós viemos depois, eles são grandes, eles têm poder de nos enviar para a vida, de nos instruir, de nos apoiar, nos suportar aqui por trás, enquanto a gente está lá caminhando, e a gente tem que respeitar essa ordem, porque pais estão aqui, nós estamos aqui. Quando a gente inverte essa ordem, a gente sai do nosso lugar de filhas e entra no lugar de mãe dos nossos pais, mãe dos nossos irmãos, mãe daqueles que não são nossos filhos, a gente entra num lugar de desordem e acaba se tornando pesado. Mas a gente vai aprofundar nesse tema num outro momento, que hoje a gente vai falar do equilíbrio. Então, se você se conecta aí com esse peso de estar fora do seu lugar, já começa a pensar sobre isso, já começa a trazer para você essa necessidade de ocupar o lugar que é seu. E, por último, a gente tem, então, a ordem do equilíbrio. O que é o equilíbrio? Nós, como eu falei agora na introdução, nos doamos, servimos, entregamos. E o que mais eu ouço? Não vem nada para mim. Não tem nada para mim. Eu não sou reconhecida, eu não sou vista, ninguém retribui o que eu faço. Então, assim, o movimento aqui é para você entender que existe um meio de você tomar aquilo que é seu, ainda que você visivelmente não esteja sendo retribuída, não esteja sendo reconhecida. Então existe uma diferença entre o dar e o receber, e o dar e o tomar, mas os dois caminham juntos ali, e eu vou te explicar isso aqui. E também o equilíbrio entre você dar e receber de acordo com a medida de cada um. Porque não é porque eu dou muito em determinada situação, vamos supor, uma caridade. Você está fazendo uma caridade para uma família que é menos favorecida e você vai lá, você compra uma cesta básica ou você oferta um valor para essa família. Então você está dando em espécie para essa família, porque para você está te sobrando, graças a Deus você pode fazer isso. Mas essa família tem como devolver isso para você? Não. Agora, quando você olha para o rosto daquela pessoa e aquela pessoa fala, obrigada, obrigado por isso, tal. Olha, é uma descarga de dopamina que vem no seu organismo, que daí ali nas suas conexões, né, nas suas transmissões ali, libera-se a dopamina. Então só o ato de você fazer, você já recebe algo em troca, e é assim que você toma. Quando você entende que o que você está dando, você está recebendo já algo em troca, ainda que o outro não faça um movimento grandioso de te devolver. Esse é o tomar. E o receber, o equilíbrio entre o dar e o receber, é quando você dá e a pessoa realmente te retribui de alguma forma, ainda que não seja da mesma forma. Então a pessoa te retribui com um gesto de amor, com uma palavra de agradecimento, com uma oração, com um sorriso, ou retribui consertando a vida dela. Então tem pessoas que você ajuda e de repente você vê aquela pessoa saindo do lugar, caminhando, fazendo escolhas melhores. Isso já é um meio dessa pessoa retribuir para você, já é um meio de você receber. Então eu estou fazendo essa introdução para você entender que o que nós estamos falando aqui de dar e receber não é assim, eu te dou 1, você me devolve 1. Eu te dou 2, você me devolve 2. Não, às vezes você vai dar 1 e vai receber meio. E o meio ainda é indiretamente. É aquilo que você recebe a partir da sua consciência de já tomar o que é seu por direito diante daquele movimento de dar. Porém, tem movimentos que a gente faz de dar em que a gente dá 1 e recebe 5. E aí, ok, não precisa ser na continha ali, né, certinha, tô dando isso, recebo aquilo, mas é de acordo com as possibilidades de cada um, com a condição, com a necessidade, a disponibilidade de cada um, mas cada um ocupando o seu devido lugar, o seu devido espaço, cada um ocupando aquilo que é seu verdadeiramente e sem ficar mendigando o retorno dos outros. Tá? E também sem ficar tomando do outro além daquilo que você precisa, porque isso é tirar vantagem, e é disso que nós vamos falar aqui. No capítulo 24, seguindo aqui a história de Abraão, no capítulo 24, capítulo 23, tá, gente? Falei errado. No capítulo 23, Abraão fica viúvo.
Sara viveu até 127 anos e morreu. Abraão chorou e guardou luto por ela. Imagina que história maravilhosa desse casal, né? Tantas esperas em Deus e um fortalecendo a fé do outro. Fica aqui também uma lição, sabe, gente, para você honrar a pessoa que está aí do teu lado, a pessoa que caminha com você para o bem, a pessoa que fortalece a tua fé. Seu marido, seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, seu irmão, quem quer que seja que está aí do teu lado, que te aproxima de Deus, honra essa pessoa, sabe? Valoriza essa pessoa, porque é tão importante você ter alguém do teu lado aí, ó, segurando na tua mão e caminhando com você na direção de Deus para tua vida. Então, Abraão guardou luto por Sara, porque ele sentiu a morte dela, é claro. E aí, lembra que Abraão, ele saiu da terra dele, ele saiu da parentela dele e foi para uma terra nova, que Deus deu para ele e para a família dele, essa terra nova. Só que lá existia o costume de que as pessoas daquela terra, eles tinham o seu espaço de terra ali para sepultar os seus mortos, né? Para ser o seu cemitério particular ali. E Abraão não tinha esse espaço de terra para isso. Abraão tinha as terras lá de cultivo, de pastoreio lá dos gados e tudo mais, mas ele não tinha o espaço para sepultamento. Então ele foi falar com os príncipes daquela terra para que eles vendessem um espaço para ele. E aí ele fala assim, olha... tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês, mas preciso que me vendam um local de sepultamento para que eu possa dar um enterro digno para os meus mortos. Os hititas, que são o povo daquela terra, responderam: o que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro para nós, você é um príncipe de Deus. Então aqui é esse primeiro ponto que eu tô falando com você, do quanto pessoas que caminham com Deus, caminham na direção e na presença de Deus, elas têm uma consideração em meio aos outros. Por quê? Porque a conduta delas é digna, é decente, elas não passam a perna em ninguém. Elas são pessoas que buscam realmente a direção de Deus, aqueles que vivem de verdade, de acordo com a direção de Deus, né, gente? Porque ser de Deus, estar em Deus, são coisas diferentes. Então, assim, nós somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos enxertados em Deus, vivendo a direção de Deus para a nossa vida? Essa é a primeira pergunta, porque quando você está em Deus, você expressa o caráter de Cristo, e aí você é reconhecido como Abraão aqui, ó, naquela época nem era ainda, né, antes de Cristo, né, mas agora para nós o caráter de Cristo, naquela época Abraão expressava o caráter de Deus, e eles disseram, você é um príncipe de Deus. E aí Abraão responde, bom, se vocês querem mesmo me ajudar a conseguir um enterro digno para minha esposa, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, que eram os proprietários lá. Peçam a ele que me venda a caverna de Macpela. E eles respondem, não, meu senhor, eu não poderia fazer isso. O campo é seu, é um presente para você. E Abraão responde, por favor, permita-me pagar o preço da terra. Aceite meu dinheiro para que eu possa sepultar a minha esposa com tranquilidade. E eles respondem para ele, já que insiste, eu aceito. O que significam 400 peças de prata entre mim e você? O que a gente entende aqui? A gente pode extrair muitas lições desse diálogo de Abraão com o príncipe lá, o filho de Zoar, que está querendo presentear Abraão. Então Abraão fala assim para ele, me vende um pedaço da tua terra. E ele fala, não, você é um príncipe de Deus, eu dou de presente para você. E aí, pensando no que a gente falou agora, né, entre o dar e o receber, o dar e tomar, o que esse príncipe estava entendendo? Você traz tanta luz, de repente, a Bíblia não está dizendo isso, né? Mas eu entendo que Abraão levava, assim, luz, levava direção para aquele povo, porque Abraão era meio que o porta-voz de Deus ali. Então, você é um homem tão reto, tão justo, e eu te admiro tanto que eu quero te presentear, eu vou te dar essa terra. Porém, Abraão, ele não queria receber favores. E aí ele falou, não, eu quero pagar por essa terra. E o príncipe, não, eu te dou. Ele, não, por favor, me deixe pagar. Ele falou, tudo bem, quer pagar? Paga então, né? O que são 400 peças de prata entre mim e você? Ou seja,
Eu quero te dar, mas você não quer receber? Tá tudo bem, eu não vou deixar de te amar e de te valorizar por conta disso. Amar fica por minha conta, tá, gente? Tô colocando aqui, parafraseando aqui. Mas enfim, eu não vou deixar de te admirar por causa disso. Então, o que eu tiro de lição dessa passagem, gente? Duas coisas. Primeiro, a gente precisa aprender a receber. Você precisa aprender a receber presentes. Aprender a receber a gratidão das pessoas, o agrado das pessoas. A gente tem o hábito, principalmente mulheres que são realizadoras, tem o hábito de fazer, fazer, fazer e não de entregar de volta. Tá tocando meu telefone aqui, gente. Só um minutinho. Voltou, gente? Me diz se tá ok aí para vocês, se voltou o vídeo, por favor. Tudo certinho aí? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Só manda um joinha para mim, por favor, para eu saber que tá tudo ok. Joia, obrigada, Samantha. Então, gente, a gente precisa ter esse equilíbrio entre o dar e o receber e a gente aprender a receber. A gente aprender a receber presentes, a receber agrados. Tem pessoas que fazem tanto pelos outros e que quando vão receber alguma coisa, é até difícil. Gente, eu tenho pessoas no meu convívio que quando eu vou ofertar alguma coisa, não precisa. Deixa eu te ajudar, não sei o quê. Não precisa. Não sei o quê. Não, deixa eu fazer isso. Não. Você tem que brigar com a pessoa para a pessoa receber aquilo que você está querendo ofertar. E você sabe que aquilo vai fazer o bem para a pessoa, que vai ajudar de alguma forma, tá? Mas a pessoa, não. E aí você tem que quase bater na pessoa, né? Me deixa te ajudar, por favor. Só que aí também entra um outro princípio, que é você fazer aquilo que te permitem fazer, que abram espaço para que você faça. Então, assim, não adianta você querer meter o pé na porta, arrombar a casa de alguém para fazer aquilo que você entende que é necessário e que a pessoa está precisando de repente, se a pessoa também não está preparada para receber. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é vocês que estão aqui nesse processo de autoconhecimento, de conhecimento da palavra de Deus, que vocês se conectem com essa liberdade de receber, com a possibilidade de receber, de vocês entregam, mas vocês também podem ganhar, vocês também podem receber coisas ou favores ou cuidados, né? Tem mulheres aqui que são muito cuidadoras, realizadoras, fazem pela casa, pelo marido, pelos filhos, pelo irmão, pela mãe, sei lá, por todo mundo, pelas amigas, mas na hora de receberem para si não conseguem, não se dão o direito de receber. E sim, você tem o direito de receber. Você tem o direito também de ser cuidada. Você não precisa ficar só no movimento de cuidar, porque você também pode, merece ser cuidada. E tem pessoas que querem cuidar de você, só que você não deixa. Alguém aqui se conecta com isso? Gente querendo cuidar de você, querendo fazer por você e você não deixa, você não se sente na liberdade de receber, sabe? É importante a gente saber receber, gente. Assim como também saber dar na medida, não ficar se colocando numa bandeja e dar tudo de si para o outro e ficar sem nada para você. Porque é uma via de mão dupla, sai de você e volta para você, sai de você e volta para você. Assim você não se esvazia, você vai entregando e repondo, o outro também vai recebendo e doando, e assim vai, assim a vida gira. Isso é a vida em movimento, o equilíbrio entre o dar e o receber. E aí aqui a gente recebe então essa lição de, primeiro, você aprender a receber presentes. Depois, você não querer tirar vantagens. Abraão era um homem que tinha muitas posses. Na hora ele foi lá, 400 peças, pá, pagou e pronto. Era dele o pedaço de terra, foi lá, sepultou Sara, ficou. E lá na frente vocês vão ver que quando Abraão morre, ele é sepultado no mesmo lugar, ou seja, aquilo ficou para a família dele mesmo. Então, assim, ele tinha condição de pagar por aquilo, então ele foi e pagou. Ele não quis tirar vantagem. E essa é a outra lição. Às vezes a gente tem condição de fazer determinadas coisas, e quando eu digo fazer, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando do que você tem que fazer para a sua vida, do movimento que você tem que fazer, do que cabe a você e, de repente, você não faz.
Você fica ali sentadinha, bonitinha, esperando que alguém faça por você. Sai desse lugar. O que você tem que fazer é você que tem que ter o seu movimento, levantar, ir lá e fazer. E não ficar esperando que venha de outras pessoas, certo? Isso também é equilíbrio. Então, o que você tem que fazer tanto para você quanto para suas relações. Isso é equilíbrio também. E uma outra lição que a gente tira aqui de Abraão é você ter, então, aquela paz, aquela tranquilidade de honrar as pessoas que fazem por você. Então, Abraão estava sendo honrado por aquele príncipe daquele lugar. Assim como ele também já honrou outras pessoas. E assim como a Bíblia nos fala muito de dar honra, né, às pessoas. Então, a gente precisa ter essa consciência, gente, de ter o equilíbrio entre o dar e o receber, de ter a consciência de não pegar nada além do que aquilo que a gente precisa, não ficar tirando vantagens das situações, das pessoas, das circunstâncias. E também ter a consciência de que existem momentos que você vai ser honrada pelas coisas que você faz, e tá tudo bem, tá tudo certo, e que você também precisa honrar, dar honra a quem tem honra. E isso é muito importante. Isso, gente, é a vida em movimento, é o coração se enchendo de gratidão, se enchendo de alegria, se enchendo daquela certeza de que, puxa, vale tanto a pena aqui. E só deixando um lembrete, não é dar para receber, mas é um movimento natural, é dando que se recebe. Agora, uma última orientação que eu quero deixar a partir dessa palavra, uma última sugestão de autoanálise aí que eu quero deixar para você é que não é dar para receber, é dando que se recebe. Porém, se você está numa relação em desequilíbrio, seja de que origem for essa relação, se ela é desequilibrada, você só entrega, você ama e não é amada de volta, você cuida e não é cuidada de volta, você zela por alguém, mas esse alguém não zela por você, pare e repense. Porque se só está saindo de você, uma hora você vai secar. E você vai secar não só para aquele que você está dando, como também para você. Porque aí você entra num movimento de culpa, de irritação, num movimento de, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu deixei isso se arrastar tanto? E aí você começa a se julgar, você começa a se maltratar e fazer por você aquilo que você não merece e não precisa, que é esse maltrato. Então, olhe para suas relações, analise todas elas, analise o equilíbrio, faça aí passe um raio-x aí nas suas relações e analise quais são as medidas dessas trocas, sabe? E analise se o outro está te dando de acordo com aquilo que ele tem condição de te dar. Analise também se de repente você não está exigindo do outro muito mais do que ele pode te dar. Então a gente tem que olhar com muita honestidade e com muito amor por nós e pelos outros, para a gente não aceitar menos do que a gente merece e do que o outro pode dar, mas também não exigir mais do que o outro pode dar. E ser muito honesto e olhar se aquilo que está sendo trocado é suficiente. Porque se não for, busca seu rumo, busca seu caminho. Busca aquilo que você precisa para a sua vida. E quando eu digo buscar seu rumo, não é passar um X nas pessoas e cortar as pessoas da sua vida, não. Porque se são pessoas amadas e que valem a pena que continuem na sua vida, mantenha. O busca seu rumo é equilibre-se. Diminua um pouco. Você está entregando muito e você está vendo que não está sendo equilibrado o negócio? Se reorganiza, diminui um pouco aí para você, se coloca aí no seu lugar e coloca as coisas em ordem e aí você segue de uma forma mais justa para os dois lados. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Abraão, ele teve ali a condição de pagar por aquela terra, ele pagou, ele não quis tirar vantagem daquela situação,
Poderia ter recebido presente? Poderia. E existem outras circunstâncias que a Bíblia não nos traz, mas a ideia aqui é deixar para você a possibilidade. Possibilidade de você receber agrados, receber presentes, receber reconhecimento, de você também agradar, presentear, reconhecer, de ter equilíbrio nas suas relações para que vocês sigam de forma mais harmoniosa e com paz dentro de você e dentro daqueles que convivem com você. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha alcançado o seu coração. Eu espero que você olhe aí para suas relações e compreenda se tem desequilíbrio e que você ajuste e que você se coloque num lugar que é seu por direito e num lugar de equilíbrio, de harmonia e de tranquilidade aí nas suas relações. Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pelos seus ensinamentos, muito obrigada por mais uma vez falar conosco nessa manhã sobre esse equilíbrio que nos falta tanto, Senhor, principalmente para nós mulheres. Esse equilíbrio é essencial, nós precisamos nos colocar num lugar que é nosso, num lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia e de equilíbrio, para que a gente não se sinta frustrada, para que a gente também não cobre demasiadamente, para que todos vivam em paz e tranquilidade debaixo da tua direção. Muito obrigada, Deus, pela sua palavra, nós te agradecemos e dedicamos esse dia, esse momento a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Eu espero que a mensagem de hoje em relação ao equilíbrio traga para você direção, traga para você consciência e ensinamento, para que você então viva melhor aí as suas relações e tudo aquilo que tem para sua vida, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!